Bradesco Esportes FM 91.1. Cidade do Esporte. 2h01. Boa tarde para você que está ligado aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Está começando mais um Cidade do Esporte comigo e Gabriel Esquerda aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Vem com a gente, tem muito conteúdo para você até às 2h30, né? Quando a gente fica com a programação em rede. Ao meu lado, o Gabriel Esquerdo, dia de jogo de seleção, dia de feriado aqui no Rio de Janeiro também, mas a gente está aqui após, preparados com muito conteúdo para você, torcedor carioca, torcedor brasileiro. Tudo bem, Gabriel? Tudo bom, Juan? Boa tarde para você, todos os ouvintes que acompanham a Cidade do Esporte. É isso aí, feriado, mas é dia de trabalho aqui na Bradesco Esportes FM para deixar os ouvintes com as maiores informações possíveis, o mais ligado em tudo que eles querem saber do mundo dos esportes aqui na Bradesco Esportes FM, Juan. E chegou a hora de destacar o Clube de Coração, destacar os 4 grandes do Rio de Janeiro, começando pela equipe do Flamengo, aqui na Bradesco Esportes FM. Exatamente, Juan Rodrigues. No Flamengo, a diretoria acatou a solicitação de Muricy e define Volta Redonda como a casa rubro-negra no Brasileirão. No Vasco da Gama, Vasco não fazia tantos clássicos em São Januário desde 2005. Nos 3 clássicos realizados há 11 anos, Romário decidiu e deu 3 vitórias para o Cruz Maltino. Para o confronto desse ano, o técnico Jorginho não poderá contar com Riascos e Éder Luiz no ataque da equipe vascaína. No Fluminense, a organização adia a final da Primeira Liga entre Fluminense e Atlético Paranaense do dia 7 de abril para o dia 20 do mesmo mês, às 9h45 da noite. Local da partida ainda não foi definido. No Botafogo, o técnico Ricardo Gomes diz que provocação do zagueiro Rodrigo, assim como resposta de Diogo Barbosa, é sadia e promove o clássico. Esses os destaques do seu Clube de Coração aqui na Bradesco Esportes FM. A gente vai para um break rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Boletim Furnas, rumo ao pódio. Oferecimento: Furnas, energia que impulsiona o Brasil. E o brasileiro mais bem posicionado no ranking mundial masculino da Federação Internacional de Judô, Vitor Pernalber, atual número 4 do mundo no meio médio e integrante da equipe Furnas, tem mais um desafio neste domingo, na preparação para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Dia 27 acontece o primeiro super desafio BRA de judô do ano no ginásio do Sporting Clube Pinheiros, em São Paulo, contra as judocas da Mongólia. A equipe brasileira terá Maria Portela nos 70 quilos, Rochelle Nunes no mais 78 quilos, Alex Pombo nos 73 quilos e a campeã olímpica Sara Menezes no 48 quilos. A Confederação Brasileira de Judô vai divulgar as listas de atletas que vão defender o país nos Jogos Olímpicos em maio. Vitor Pernalber reconhece a força dos judocas da Mongólia, mas já tem traçado o caminho para superar os adversários. Boletim Furnas, rumo ao pódio. Oferecimento: Furnas, energia que impulsiona o Brasil. É no pulo, é no saque, é na cesta, é no ataque, é no alto, é no chão, é no pé, é no craque, é na água, é no vento, é de placa, é de letra, é no peso, é no salto, é de borboleta, é na linha, é na frente, é na raça, é na fé, pra mostrar pra essa gente o Brasil como é. É, rapaz, agora é Brad, abraço, é Brad Brasil, é de 1, é de 10, é de 100, é de 1000, é hora de celebrar e vibrar com o Rio, é Brad, Bradesco, agora é Brad Brasil. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016. A gente só faz gol de letra. Leva nocaute com reportagens duras. Passa com manchetes rápidas. Chega em primeiro lugar, em primeira mão. E mergulha de cabeça em qualquer desafio. Quer saber mais sobre esporte? Saiba mais com o Lance, impresso, online e mobile. Com o Lance você vai mais fundo.
Cidade do Esporte. Estamos de volta aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Hora de destacar o seu clube de coração, começando pela equipe do Flamengo. Mauro Santana está nos estúdios aqui na Bradesco Esportes FM para falar do Mengão. Mauro, como é que estão as coisas no Flamengo? Sexta-feira santa, mas o Flamengo não para, né? Sexta-feira santas, mas muita gente querendo malhar o Judas, né? No Flamengo, principalmente pelas atuações ruins nas últimas partidas do rubro-negro, tanto no campeonato estadual quanto na Primeira Liga. O Flamengo foi eliminado na última quarta-feira, derrota por 1-0 para o Atlético Paranaense em Juiz de Fora na semifinal da competição. E agora volta as atenções para o campeonato estadual do Rio de Janeiro, em sua fase Taça Guanabara, segunda fase da competição. Amanhã acontece a partida com Volta Redonda, no Estádio da Cidadania, na Cidade do Aço, pela terceira rodada da competição estadual. E pela primeira vez, apesar do excelente retrospecto que o Flamengo tem, atuando no Estádio da Cidadania, vai pela primeira vez entrar em campo no estádio como visitante, já que tinha o mando de campo nas outras oportunidades. Foram 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento, 14 gols marcados e apenas 1 sofrido, na ocasião em que o Flamengo venceu a equipe do Bangu pelo placar de 3-1 no estádio Silvio Raulino de Oliveira. E essa empatia do Flamengo com este estádio e o fato de que tem mobilizado também torcedores quando joga no Estádio da Cidadania, para se ter uma ideia, mesmo com a equipe reserva diante do Bangu pela última rodada da primeira fase do Carioca, o Flamengo mesmo assim levou um número razoável de torcedores ao estádio. Então, justamente por isso e também pelos apelos do técnico Muricy Ramalho, que após a partida com a Portuguesa, na goleada por 5-0, ainda no início da competição, fez rasgados elogios ao estádio no que diz respeito à sua estrutura, instalações e principalmente a qualidade do gramado e também a proximidade da capital do Rio de Janeiro. Por conta disso, solicitou à diretoria que o Flamengo utilizasse de maneira oficial o estádio de Volta Redonda como seu mando de campo, não somente para o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, mas, se possível, também para o Campeonato Brasileiro, já que o Maracanã e o Engenhão não estarão disponíveis até a finalização das Olimpíadas e Paralimpíadas, que serão realizadas aqui na cidade maravilhosa. Então, por conta disso, a diretoria do Flamengo aqueceu ao apelo do treinador e, de maneira oficial, encaminhou uma notificação, uma solicitação à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, também encaminhando à CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, a mudança do mando de campo para a Volta Redonda nas partidas em que o Flamengo irá realizar no Campeonato Brasileiro. Vale destacar, logicamente, ao longo da competição, determinados jogos, há interesse do Flamengo, da CBF e até mesmo da detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, alguns jogos poderão ser realizados em outras praças. Manaus, ainda São Paulo, onde o Flamengo até atuou com o Fluminense, o clássico Fla-Flu que foi realizado no último domingo. Brasília, que tem sido também uma das casas do Flamengo já há algum tempo, desde a reforma do Estádio Nacional de Brasília, o popular Mané Garrincha, e ainda alguns outros estádios, como a Arena das Dunas, em Natal, e ainda a Arena Pernambuco, em Recife, onde o Flamengo já atuou em diversas oportunidades. Mas aí seriam exceções, e o Flamengo não precisaria pedir, né, à CBF que fizesse qualquer tipo de acesso com relação ao Regulamento Geral de Competições e também ao Estatuto do Torcedor, que vem sendo alegado, inclusive, pela entidade máxima do futebol brasileiro, para que não dê uma exceção ao Flamengo no que diz respeito à obtenção desses jogos fora do Rio de Janeiro e toda a burocracia que seria necessária para que o Flamengo tirasse esses jogos aqui do estado. Então, se o Flamengo realizar as partidas no Estádio da Cidadania e ainda com o apoio da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, não haveria necessidade de nenhuma dessas burocracias para a realização dos jogos em estádios fora do estado do Rio. Então, a informação que a gente pode trazer é que o Estádio da Cidadania, que amanhã vai receber Flamengo e Volta Redonda, na verdade seria Volta Redonda e Flamengo, será também a casa rubro-negra durante o Campeonato Brasileiro, pelo menos até o Maracanã ficar novamente disponível a partir de outubro, Juan. Essa nova casa do Flamengo, pelo menos é no estado do Rio de Janeiro, o que já facilita bastante, ainda mais para um time fadigado como tal do Flamengo, visivelmente, e demonstra isso nas partidas. Cidade do Esporte.
E a Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos, que conta com o patrocínio da Petrobras, divulgou a lista dos 16 atletas convocados para o Campeonato Sul-Americano, entre os dias 7 e 10 de abril, no Rio de Janeiro. A competição faz parte dos calendários da Federação Internacional e da Confederação Sul-Americana do Esporte e reunirá cerca de 80 atletas de mais de 10 países. Além de ser mais um evento para avaliar os pesistas que farão parte da missão brasileira nos Jogos Olímpicos, o Sul-Americano servirá para testar as operações e o campo de competições na Arena Carioca 1 e outras áreas do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. A programação das provas, João, ainda não foi divulgada pelos organizadores. A previsão é que as disputas ocorrerão às meio-dia, às 4 da tarde e às 8 da noite, nos 4 dias de competição. Para a seleção brasileira masculina, foram convocados os bicampeões pan-americanos Fernando Reis, vice-campeão do PAN de Toronto, Matheus Machado, Romário Martins, Josué Lucas da Silva, Rafael Machado, Matheus Delan, Rafael Fernandes, Jonathan dos Santos e Gabriel Fernandes. Para a seleção feminina, foram convocadas Jaqueline Ferreira, medalha de bronze no PAN de Toronto, e Monique Araújo, ambas da categoria de 75 quilos, Lilian Menezes, Bruna Piloto, também bronze no PAN de 2015, e Eliane Ferreira, Rosane Santos, da categoria de 58 quilos, Letícia Moraes, da categoria 53 quilos, e Luana Madeira, da categoria de 48 quilos. A equipe brasileira de levantamento de peso é chefiada por Edmilson Dantas e conta com participação dos técnicos Dragos Stanica e Luiz Lopes. João. E vamos falar agora do Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. O Vasco que tem mais um clássico em São Januário, né? São o mesmo número de clássicos realizados em 2005, há 11 anos atrás, quando a equipe teve 3 clássicos válidos pelo Campeonato Brasileiro à época contra o Fluminense, 2-0 para a equipe do Vasco, 2-1 contra o Flamengo e 1-0 diante do Botafogo, o adversário deste final de semana. À época, Romário decidiu os clássicos. Para esta partida, o técnico Jorginho não poderá contar com os atacantes Éder Luiz e também com o atacante Riascos, artilheiro do Vasco da Gama até aqui na competição. Jorginho falou, e você vai ouvir aqui na Bradesco Esportes FM, sobre esse confronto, já que temos duas pessoas, né, 2 clubes, na verdade, invictos, e ele falou que ninguém se prepara para uma possível derrota, mesmo sabendo que um dia ela vai acontecer. Ninguém se prepara para a derrota, se prepara para vencer. Né? Se administra uma derrota quando ela acontece. Se eu já for pensando se eu me preparar para isso, tem algo errado comigo, que eu sempre penso positivamente, sempre penso numa vitória, e se acontecer lá ou acontecer aqui, aí você tem que naturalmente atuar em cima dessa situação, mas jamais antecipando, não se sofre por antecipação. Esse é o técnico Jorginho, que tem 2 clássicos pela frente, né? A equipe do Vasco da Gama tem esses desafios, primeiramente contra a equipe do Botafogo, e ele vai falar sobre essa sequência de jogos da equipe Cruz Maltina. Independente de qualquer situação que acontecer, se a gente vencer os 2 jogos ou se perder os 2 jogos, não tem nada definido ou decidido, tanto para um lado quanto para o outro. O mais importante é nós entendermos que é isso, é passo a passo. Não adianta a gente ficar pensando no último jogo contra o Fluminense se a gente tem um jogo contra o Botafogo, né? Então é de nós estarmos concentrados para esse jogo. Por sinal, veio a calhar uma questão de uma folga, por ser uma tradição do clube realmente não ter na Sexta-feira da Paixão nenhuma atividade, antecipando um desgaste que terá de domingo para quarta-feira. Então a gente já pode ter um descanso ainda maior, se preparando bem melhor ainda para esse jogo de domingo. Mas o principal é nós encararmos primeiramente o jogo domingo, independente de qualquer situação. É importante que a gente está vivo. Os 2 primeiros jogos foram fundamentais, termos conquistado os 6 pontos. Esse é o técnico Jorginho da equipe do Vasco da Gama, o Vasco da Gama que vem indo bem, né, nos jogos diante das equipes dos clássicos do Rio de Janeiro, né, desde o ano passado, inclusive de um confronto que terminou empatado contra a equipe do Botafogo, adversário desse final de semana. E no último confronto também terminou empatado, 1-1, o Botafogo empatou com o gol de Emerson. E o técnico Jorginho vai falar o que mudou do Vasco da Gama da partida, que foi realizada ainda na primeira fase do campeonato, para esta que vale a Taça Guanabara.
Bem, eu acho que a gente fez um excelente jogo. Aquele jogo realmente nós tivemos, na maior parte do tempo, um domínio. A posse de bola era nossa, as maiores oportunidades que surgiram, inclusive a gente saiu na frente, tivemos a infelicidade de tomar o gol, um golaço do Emerson, não tinha como defender aquela bola. A gente está bem atento em relação a isso, evitar esse tipo de falta, principalmente na entrada da área, sabendo que esse jogador é um jogador que tem uma batida muito forte, muito certeira. A equipe tem conseguido um equilíbrio cada vez maior, se organizado mais dentro do campo. Ainda lamentamos o último jogo, que eu acho que alternamos 2 tempos bem distintos. Eu acho que talvez faltou uma concentração maior para o segundo tempo e mais uma atitude nossa para o segundo tempo de manter o nível do primeiro tempo, que realmente o primeiro tempo foi altíssimo, ao ponto de ter uma média de cada jogador correr 8 km no primeiro tempo. Isso aí daria uma média de aproximadamente 15 a 16 km no jogo todo. Então talvez eu creio que é aí que eu quero buscar um equilíbrio, da gente saber realmente que existem momentos, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, que a gente tem que manter um equilíbrio e da gente não jogar numa intensidade, contra-ataque, toma contra-ataque, volta para o contra-ataque. Você tem que ter um domínio da partida, sabendo que há momentos da partida que você tem que descansar, manter a posse de bola, para que você possa suportar durante todo o jogo nessa intensidade de média para alta. Esse o Vasco que se mantém como o rei dos clássicos, entre aspas, afinal foram 13 confrontos diretos em 12 meses, com 8 vitórias, 4 empates e somente uma derrota entre o Vasco e algum rival do Rio de Janeiro, um aproveitamento de 71,8%. O técnico Jorginho também fala sobre o ambiente do Vasco da Gama, que se mantém bom desde o final do ano passado, apesar do rebaixamento cruzmaltino. O técnico conhece bem o seu elenco, manteve a base e o esquema, né? Na verdade, a equipe mudou de ânimos, agora bem mais feliz, e ele fala desse ambiente positivo no Vasco da Gama. Bem, eu acho que a gente fica feliz, claro, de ter esse excelente relacionamento com os atletas, uma aceitação muito boa, mas o nosso trabalho só está sendo bom porque eles são os responsáveis, né? Eu costumo dizer que nós somos coadjuvantes, eles são os atores principais dos atletas, e se eles não tivessem comprado realmente a ideia da forma de jogar, intensidade de trabalho, um sistema tático bem definido, né, uma entrega em todos os momentos, seja no treinamento ou no jogo, a gente não teria tido sucesso, uma melhora grande do ano passado para esse ano, né? Até mesmo no ano passado a gente fez um excelente segundo turno. Eu creio que eles são os responsáveis por isso. A gente fica feliz de estar tendo o excelente ambiente que a gente tem aqui hoje. Esse é o Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM. E os 11 membros da delegação de Israel que foram mortos por terroristas durante a Olimpíada de Munique em 1972 vão ser homenageados durante a Rio 2016. A menção será organizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro em parceria com o Comitê Olímpico Internacional de Israel e o Consulado Geral do país no Brasil. A homenagem está marcada para o segundo domingo dos Jogos Olímpicos e vai lembrar a memória dos 6 treinadores e 5 atletas mortos após atentado do grupo Setembro Negro na Vila Olímpica alemã. Cidade do Esporte. E chegou a hora de falarmos do Alvinegro, o Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. Tia Leal chega com todas as informações. Tudo bem, Tia? Alô, pessoal ligado nessa segunda edição do Cidade do Esporte. O Botafogo treinou hoje pela manhã na Escola Naval da Marinha, próximo ao aeroporto Santos Dumont. Treinamento fechado para a imprensa pela segunda vez consecutiva nesta semana. O técnico Ricardo Gomes já fazendo os últimos ajustes antes de enfrentar o Vasco da Gama domingo em São Januário, o clássico da terceira rodada da Taça Guanabara no Campeonato Carioca. De acordo com o técnico alvinegro, sobre a provocação do zagueiro Rodrigo do Vasco da Gama, quando disse durante a semana que o bicho vai pegar no clássico de domingo e a consequente resposta de Diogo Barbosa ao zagueiro vascaíno, o comandante alvinegro acredita que são provocações sadias para o clássico e que não promovem a violência. Boa propaganda pro clássico, nada demais, as palavras foram corretas, do Rodrigo, conheço bem, então isso só coisas boas. E a resposta do Diogo também.
rivalidade acentuada, mas sem agressividade. A partida está marcada para o estádio de São Januário, o mesmo palco do duelo ainda na primeira fase, quando o Vasco e Botafogo empataram em 1-1. O Botafogo, que vai jogar mais uma vez nesse estádio, mandou diversas partidas na primeira fase do Campeonato Carioca. Na visão de Ricardo Gomes, apesar do Botafogo já estar habituado com a casa do Vasco, o Cruz Maltino sai em vantagem nesse compromisso de domingo pela questão da torcida. 90% será de torcedores do Vasco da Gama e apenas 10% de torcedores alvinegros. Quando a gente fala do estádio, ele representa a torcida. Qual é a porcentagem da torcida do Vasco? 90%, não é isso? Então, isso que faz a diferença, não é o estádio em si, tá? O estádio de torcedores. Eu conheço bem a torcida do Vasco, a torcida que empurra o time, por isso o Vasco tem essa vantagem. Aí, portanto, o técnico Ricardo Gomes falando um pouco mais sobre este clássico de domingo entre Vasco e Botafogo pela terceira rodada da Taça Guanabara. Lembrando que se o Botafogo derrotar o Vasco e dependendo do resultado do Flamengo com a equipe do Volta Redonda, o alvinegro pode terminar a terceira rodada da Taça Guanabara na liderança do campeonato estadual. Tá falado, galera? Tá falado, Tia Leal, sempre com o noticiário completaço aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte da equipe do Botafogo que enfrenta o Vasco, né? O grande clássico do final de semana. Cidade do Esporte. E vamos falar agora de futebol internacional aqui na Bradesco Esportes FM. Afinal, Mesut Ozil, meia alemão da equipe do Arsenal, está na órbita do Barcelona, que estuda como tirá-lo da equipe do Arsenal, já que ele já jogou na Espanha, na equipe do Real Madrid. Na altura, ele foi transferido da capital espanhola para o Arsenal e o Real impôs uma cláusula para evitar o regresso do jogador ao futebol espanhol, mais precisamente a clubes rivais. Além disso, os merengues terão direito à opção de compra, caso o Arsenal aceite alguma proposta de outro clube por Ozil. Eles têm 48 horas para decidir se compram o jogador novamente. O Barcelona está a par da situação e sabe que é difícil a negociação com o meia alemão, mas pretende aproveitar o fato do Real Madrid estar impedido pela FIFA de contratar jogadores. Segundo notícia do diário AS, o clube catalão está disposto a incluir jogadores na negociação com o Arsenal, casos de Thuram, Munir e Sandro, de forma que o Real Madrid não fosse indenizado como acontece no contrato. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E para todos os tricolores ligados aqui no Cidade do Esporte, segunda edição na Bradesco Esportes FM, eu chego agora com o noticiário da equipe das Laranjeiras. A organização da Primeira Liga confirmou em seu site oficial que a final da competição foi adiada. Anteriormente marcada para o dia 7 de abril, o jogo foi remarcado para o dia 20 do mesmo mês, véspera do feriado de Tiradentes em todo o Brasil, e o horário é às 9h45. Portanto, Fluminense e Atlético Paranaense irão se enfrentar no dia 20 de abril às 9h45, sem local definido ainda. O favorito para ser o local que vai receber essa partida é Juiz de Fora. O Fluminense já jogou lá esse ano, mas Cariacica e Brasília também podem ser as sedes para essa partida, para essa decisão da primeira edição da Copa da Primeira Liga. Falando agora, o Fluminense, sem poder jogar no Rio de Janeiro, vem viajando bastante. Um dado interessante para a torcida tricolor é o seguinte: até o dia 17 de abril desse ano, do início do ano até o dia 17 de abril, o Fluminense terá jogado em 12 cidades diferentes em todo o ano. Já jogou em Macaé, já jogou em Volta Redonda, já jogou em Juiz de Fora, já jogou em Duque de Caxias, já jogou em Manaus também, já jogou também em Belo Horizonte. Fluminense viajando bastante para poder se adaptar a essa falta de estádios aqui na capital carioca. E outro jogo foi marcado do Fluminense fora da cidade do Rio de Janeiro. O jogo da quinta rodada contra o Madureira, que anteriormente estava marcado para a Volta Redonda, foi confirmado para Macaé. No dia 2 de abril, às 6h30 da noite, jogo válido pela quinta rodada da Taça Guanabara, Fluminense e Madureira jogarão em Macaé. E no treino de hoje pela manhã em Laranjeiras, o zagueiro Gum, que vinha sendo titular depois do gol que fez contra o Botafogo no último minuto, herdou a vaga de titular do até então zagueiro Marlon, que jogava nessa posição antes da entrada de Gum. Gum não treinou.
Ele sentiu dores no ombro esquerdo no treinamento da manhã de hoje em Laranjeiras e a dúvida para a partida do próximo domingo às 6h30 da noite em Los Lários, em Xerém. O Fluminense enfrenta o Boa Vista nesse jogo e caso o Gum não tenha condições de jogar, o provável substituto é Marlon. O anterior titular, até a entrada de Gum, deve jogar ao lado do zagueiro Henrique na zaga tricolor, Juan. Marlon de volta à defesa do Fluminense, tomara que com mais responsabilidade do que da última vez, né? Que teve algumas falhas, alguma soberba, entre aspas, em campo também. Tomara que possa se encontrar, caso entre no lugar de Gum, que incrível que o Fluminense trouxe zagueiros para o lugar do Gum e o Gum se manteve como titular da equipe até aqui. Você está ouvindo Cidade do Esporte. E vamos falar de futebol internacional aqui na Bradesco Esportes FM, seleção espanhola, onde David De Gea ocupou a posição de titular da seleção no empate em 1-1 com a Itália, relegando o Iker Casillas para o banco de suplente. Porém, segundo o próprio jogador, ele recusou qualquer mal-estar com o goleiro da equipe do Porto. Segundo ele, há uma boa relação, apesar de o De Gea ter sido, de certa forma, sondado para o Real Madrid, para o lugar do jogador. Já o zagueiro Sérgio Ramos, substituído no intervalo da partida com a Itália, foi dispensado da seleção espanhola devido a problema nas costas. Sérgio vai voltar a Madrid, não sendo opção para o encontro diante da Romênia. Em princípio, não deverá estar sendo dúvida e deve se recuperar para o jogo entre Real Madrid e Barcelona, agendado para o dia 1º de abril. Não é mentira, dia 1º de abril tem clássico espanhol. Cidade do Esporte. Olha, Juan Rodrigues e todos os ouvintes ligados aqui no Cidade do Esporte, se existiam esperanças para a final do Carioca ser realizada ainda no Engenhão, o Comitê Rio 2016 acabou com todas essas esperanças. Ele avaliava uma possibilidade de liberar o estádio para a realização das semifinais e a final do Carioca. Isso não ocorreu. A explicação dada pelo comitê foi a seguinte: as obras atrasaram devido ao embate da Prefeitura do Rio com o Botafogo, em algumas complicações devido àquele fechamento para obras na cobertura. As obras atrasaram e não poderá ser entregue para as finais do Carioca antes do término das obras para os Jogos Olímpicos Rio em 2016. Em janeiro houve até um arbitral na federação e a federação chegou a optar pelo Engenhão, colocou no regulamento que o Engenhão poderia ser a final, mas o Comitê Rio 2016 ontem à noite falou que não será possível, pois não conseguirá acabar as obras a tempo, caso libere o estádio para as finais do Carioca. Tá certo, e chegamos ao final de mais um Cidade do Esporte na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Gabriel Esquerdo esteve ao meu lado aqui na bancada e toda a equipe da Bradesco Esportes FM. Chegou ao fim, Gabriel. Acabou e a gente volta daqui a pouquinho com muito mais informação para todos os ouvintes ligados na Bradesco Esportes FM, Juan. Valeu, galera! Fui! Cidade do Esporte.